Olá! Trago Verdades, terça-feira, 18 horas, e a gente trazendo sempre pessoas especiais. Pessoas especiais, assuntos especiais. O Trago Verdades tem como razão ajudar você em todos os assuntos. Tudo que a gente pensa que pode ajudar vocês, a gente traz para cá. E dessa vez não é diferente, E é muito fazer especial. você pensar. Isso. A gente Aí, gosta podia de ser. botar a sementinha aí, ó, na sua cabeça. E podia ser assim, trago verdades ou trago reflexões, ou os dois, né? Pois Porque a é, gente gosta de fazer isso. Só para, antes de começar, Paula, fazendo as apresentações, eu queria dizer a vocês que, por favor, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque isso é importante para a gente e para você. Você que está aí gosta, vai assistir mais vezes se fizer esse trabalho duro de apertar o Super negócio. complicado, né? Super complicado. E a outra coisa é que nossos parceiros continuam colados em vocês e Trago Verdades 10 é o cupom que vocês ganham 10% de desconto em todos os nossos parceiros. Então aproveitem, aromatizar, elementais, craquelato, que mais? Aromatizar, craquelato, pãozito. Carolina Costa! Toda vez eu tenho que me exibir, né? Então, ó, Carolina Costa. Carolina Costa. Então, essas pessoas estão esperando vocês com um trabalho bem bacana, tá bom? Então, Paula, nós temos um momento forte hoje, hein? Muito bom. Quem a gente trouxe mesmo? A gente trouxe como prazer enorme. Muito obrigada por ter vindo, Padre Lázaro. Obrigada demais por estar aqui com a gente. Vai ser uma delícia nosso papo hoje. Vai mesmo. Eu que agradeço imensamente. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa colaborar. Pois é, Muito. padre, eu acho que a nossa ideia, nós temos essa vontade. Eu vou começar a chorar várias vezes. Não tem problema. Eu sou Hoje toda pode. emocionada, né? Vocês já sabem, mas então. Choramos juntos. Então tá bom. A gente tinha já essa vontade há muito tempo de trazer uma pessoa para cá, para que a gente pudesse falar de Deus, porque faz parte da nossa vida fortemente, da minha família, da dela. Mas a gente queria falar de respeito, sabe, padre? E a gente tinha medo de botar uma pessoa aqui que fosse querer pegar os meus seguidores e catetizar, sabe? Eu vou catequizar aquela pessoa para fazer aquilo. E eu não tenho essa obrigação, eu não sou. Então, quando surgiu a oportunidade, Lícia Fábio, Ai, te obrigada, amo, veja Li. quem tá aqui, meu amor. Lu Mastique também, fofinha, que deram o maior apoio pra gente, para que o senhor viesse. E tinha que ser a pessoa certa, né? E eu quero dizer a vocês, inclusive, que a missa do padre é toda terça-feira, às 18 horas. Como ela é ao vivo, você vai lá, assiste a missa, depois traga verdades. Consegui, padre, fazer esse link. Maravilha, Tá vendo? obrigado pela... Padre, me conte aí, o senhor tem quantos anos que o senhor trabalha fazendo esse amor à igreja e aos fiéis da Igreja Católica? Eu completo esse ano 28 anos de padre, 28 de sacerdócio, né? Então, completei há poucos dias 59 anos de idade. E desses 59, 28 é Ainda tem dedicado tanto tempo pela frente, à graças a vida Deus. sacerdotal, somando com formação, com tudo, aí vai quase uns 40 anos desse processo todo. Sempre em toda a minha caminhada, procurei viver uma dinâmica da fé que ela fosse cada vez mais inclusiva, cada vez mais respeitadora, em que as pessoas pudessem me encontrar como sacerdote, não apenas encontrar alguém rígido que pudesse dizer é essa ou aquela doutrina. Claro que a gente tem uma doutrina específica para viver e essa doutrina tem que mover o nosso coração e a nossa vida. Mas isso não me impede de estar atento à doutrina dos outros, de estar aberto, de acolher, de entender que o outro tem outros caminhos e que os caminhos vão levando para dinâmicas que só Deus mesmo sabe e só Deus entende o que é que Ele quer de cada um de nós. Por isso, nesses 28 anos, sempre a gente foi trabalhando. Depois que eu fui para a Igreja do Rosário, isso talvez potencializou, porque a Igreja do Rosário tem uma dinâmica maior de processos de interreligioso, sincretismo, de inclusão, né? Então tem um processo mais avançado, digamos assim.
isso foi me exigindo cada vez mais de ser um na sacerdote verdade, atento a todas essas na realidades. verdade, como o senhor disse, Deus sabe das coisas. Ele botou o senhor lá porque ia conseguir. Vamos botar aqui Padre Lázaro, que ele vai É. conseguir levar isso de forma muito positiva, até porque nós estamos em Salvador, né? Nós Não estamos tem na como ser Bahia, não tem diferente, como né? ser diferente. A única coisa que eu acho que tem que ser diferente para você, inclusive, é a questão do respeito. É. Vamos respeitar o outro. Isso a gente diz em todo episódio, né? Independente de qualquer coisa. Então né? vamos respeitar, vamos admirar, vamos entender que é bom também, que Deus existe e procure seu caminho. Qual é o seu caminho? Siga ele, que tá tudo bem. Com Não é isso, padre? Padre, e a igreja? Hoje a gente perguntou ao nosso diretor de assuntos externos para falar para a gente um pouco sobre a igreja. Por que que a igreja é a igreja que é? Por que que ela é Rosário dos Pretos? Como começou isso? Qual é a diferença dela para as outras? Uma igreja católica normal, que seria talvez um pouco mais rígida, não tão inclusiva, talvez, né? A própria dinâmica do nascimento da Igreja do Rosário, ela nasce com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma irmandade que está completando 340 anos de existência. Foi o trabalho dos negros trazidos de Angola, né, os negros bancos, que construíram aquela igreja. Levou quase 80 anos para que ela chegasse ao formato que mesmo? está hoje, né? E nesses 340 anos de existência, a Irmandade sempre esteve disposta, aberta ao cuidado com tudo aquilo que toca a negritude. Né? Ali ao fundo era um cemitério para os escravizados que eram abandonados. Os negros, já naquele tempo alforriados, já trabalhavam para conquistar a alforria de outros irmãos. Naquela mesma igreja foi desenvolvido o processo da revolta dos malês e outras realidades na luta em defesa dos povos, né, afrodiaspóricos, e isso é importante. Importantíssimo. E a Irmandade sempre esteve envolvida nesse processo de colaborar para que a negritude tivesse o seu lugar, o seu caminho, inclusive na dinâmica da fé. Não rejeitou a fé católica. Já vieram evangelizados, ou pelo menos catequizados, Sim. muitos negros e negras, queriam encontrar aqui um lugar onde eles pudessem viver e ter o seu espaço. Então, ao longo desses 4 séculos, várias irmandades foram criadas, chamadas de Irmandade dos Homens Pretos, né? Em todo o Brasil, em Salvador tinha várias, mas várias se destruíram pelo processo mesmo histórico, e a Irmandade do Rosário permaneceu durante Eles esse vieram, tempo. eles foram até vocês, eles se uniram a vocês, esses que se desfizeram, ou não? Vocês ficaram ali. Não, eu não tenho esse registro histórico, Certo. mas é possível que muitos que saíram de alguma irmandade Migraram pra outra, migraram, né? migrado. Isso é Isso. importante para continuar Isso. vivendo a fé. Ah. O grande desejo era ter possibilidade de celebrar a fé católica, mas num lugar que pudesse acolher os negros. Sabemos que o processo de escravização colocou os negros para fora, né? Os negros tinham a possibilidade de levar os seus senhores até a porta da igreja, mas não Mas não podiam entrar. entrar. Mas não podiam entrar. Ou quando entrava, ficava só na porta da igreja ali, rezando, esperando os seus senhores. É um processo doloroso, né? A escravização foi um processo doloroso e continua, né? Sim. Porque não mudou algumas configurações, Sim. mas não todas, né? Os negros continuam sendo sempre desprezados, mortos, e toda a situação ainda é difícil. O racismo ainda é Muito forte. uma questão muito decisiva na sociedade, marca muita gente. Mas aquela comunidade aprendeu que era possível, através da fé, da relação, seja com o catolicismo, com o candomblé, porque tem irmãos e irmãs que participavam dessa dupla pertença, digamos assim, foram buscando força e caminho para continuar, para manter viva a fé e a esperança de que um dia as coisas pudessem mudar. Essas mudanças foram acontecendo, ainda não chegaram todas, mas a Irmandade continua de pé, sustentando seus 340 anos de registro oficial, mas ela tem muito mais.
e 126 anos que foi elevado a uma categoria chamada de Ordem Terceira de Nossa Senhora, né, por um beneplácito do bispo da época, que a elevou com esse título, com essa honraria de Ordem Terceira, para dar a ela uma espiritualidade ainda maior, um reconhecimento. Isso, perfeito, acima de tudo. perfeito. Agora, deixa eu tirar só uma curiosidade minha. A história do candomblé junto com a Igreja Católica, que diziam que os escravos, eles queriam fazer a parte do candomblé, só que eles tinham que meio que essa comparação dos santos com os orixás ou dos santos com as entidades, né? Que tipo Santa Bárbara seria Yansan. É por causa da questão deles não poderem ter a questão do candomblé forte, eles tinham que camuflar esse candomblé através da coisa católica, não? Obrigatoriamente, podemos dizer assim, quem é conquistado, quem é escravizado, acaba tendo que fazer a vivência da fé do seu senhor. Então, os negros não podiam fazer o seu culto real. Sim. Tiveram que fazer o culto que receberam como dom, digamos assim, dos seus senhores. Então, tinha que cultuar a fé católica. O sincretismo, essa maneira que eles encontraram foi uma tecnologia, né? Uma estratégia, né? de sobrevivência, de poder ali respeitar a fé dos seus senhores, respeitar a fé que era regente na sociedade, mas manter no coração e algumas práticas aquilo que receberam de sua ancestralidade. Justamente por isso, como o candomblé fala muito de assentamento, de uma marca, uma pedra, é um lugar que pode ser esse sinal. Então, em cima daquela pedra que era um assentamento de um orixá, estava a imagem católica, justamente como sobrevivência, para não ser punido por estar fazendo um culto que não era coerente. Né? Então era precisava. Foi uma maneira de resistência inteligente, super, inteligentíssima. Né? Que abandonar, garantiu que o candomblé estivesse hoje presente. Está aí, que é uma configuração brasileira. A gente não vai encontrar o candomblé nessa estrutura em África. Em África ele funciona de uma outra dinâmica, mas ali estão as raízes profundas. Né? Aqui tem uma outra configuração com os bailes da corte, com várias coisas. Você vê que mistura várias coisas dessas muitas saias grandes das mulheres. Tudo isso era sinal da história portuguesa, né, que foi trazendo. Então, é uma mistura muito grande que gerou um caminho interessante. É um caminho positivo, bonito, que a gente precisa respeitar. Por isso, sempre a gente tem que falar do respeito como o grande sinal. Não é questão de tolerância. Ninguém precisa ser tolerado por causa da sua escolha religiosa, por causa da sua orientação sexual, por causa disso ou daquilo. Precisa ser respeitado, acima de tudo, porque a religião do outro não torna ele meu inimigo, né? Nem meu adversário. Não somos adversários. Nós aqui no Trago Verdades, padre, a gente optou por não gerar polêmicas, né? Porque a gente acredita que polêmica não vai levar a nada. Vai ficar uma pessoa de lá gritando, é branco, e outro de cá, é azul, não adianta. Então, a gente prefere trazer as opções de formas tranquilas, onde a gente possa conversar, respeito, ouvir um pouco, porque às vezes, padre, eu tenho uma ideia de que as pessoas têm um preconceito por várias coisas, por falta de conhecimento, porque nunca se deu ao trabalho de conversar, de ter uma oportunidade de dizer, deixa eu ouvir o que é que um preto tem a dizer. Elas são tão enraizadas em suas próprias verdades que cerram, né, os ouvidos e os olhos a perceber que existe muito mais coisa ao seu redor. Que existe muito mais, que é aquilo entre o céu, como dizem, né, os filósofos, entre o céu e a terra, né? Há tanta coisa e a nossa filosofia ainda continua vã, né? Para explicar tudo isso. Né? Isso é tão forte que a gente tem, inclusive, no futebol, né? Eu tenho um amigo baiano que ele não torce para time brasileiro nenhum, porque ele é Bahia. Ele só torce pro Bahia ou times europeus. Eu digo, você é doido, você devia ser internado. Porque se o Bahia já perdeu, por exemplo, você já devia torcer pro Vitória, que é do seu estado. Mas isso é uma coisa que a gente não consegue. O buraco é mais embaixo. Desculpe, padre. Mas o que eu queria que o senhor me falasse também é porque a gente está falando aqui sobre o candomblé
que é uma religião que eu respeito demais, admiro, inclusive tenho grandes amigos, grandes pessoas que fazem isso, assim como a Igreja Católica. Então, na minha casa, isso é um pouco dividido. Não é dividido, não. É acrescentado. É. É um complementa o outro em determinados momentos, enfim. Mas existem outras religiões. E é uma situação que é aí que eu acho que a gente fica um pouco vulnerável, que é quando as pessoas tentam nos catequizar. Então eu sento aqui para conversar com ela é de outra religião diferente da minha, ela começa a falar comigo de forma que eu tenho que se eu não disser ok ou amém para ela, eu perco, eu não tô bem, ela tem que me dizer, eu não tô certa e tal. E vem daí o respeito também. Que bom que você tem a sua religião, importa que você está falando com Deus e acabou. É, isso é assim mesmo, Padre? Ou sou eu e Paula que a gente sente? Olha, a vivência religiosa, ela exige sempre do crente, daquele que opta pela religião, que haja um compromisso real, que haja um compromisso, porque senão ele não se identifica, é uma questão de identidade. Se você não faz nada ligado à doutrina da sua religião, você não pode se dizer pertencente a ela, né? O pertencimento, ele é fundamental. E para que haja esse pertencimento, tem que ter pelo menos alguns elementos que digam, bom, ele é católico por isso, ele é candomblessista por isso, Perfeito. Sim. ele é evangélico por isso, então tem que encontrar, ou ele não tem religião porque ele optou por não ter Essa nenhuma, parte não né? faça essa opção, não, Né? porque Deus precisa de você. Oh. Mas ela existe, né? E precisa ser respeitada de Padre, mas eu qualquer não jeito, gosto. né? Mas tem aquela pessoa que ela não tem uma religião específica, mas ela tem o contato dela. Sim. É disso que eu tô É, falando. ela Vive não- uma exatamente. espiritualidade O Espiritualidade, que é. eu tô independente falando é que da Deus não estrutura pode ser religiosa. fora. É isso que eu tô dizendo. A religião não ter... Então, a necessidade desse pertencimento, dessa identidade, isso é fundamental. Por isso que, às vezes, a gente pode parecer assim, que as pessoas são chatas porque elas querem impor a religião, é porque se ela não encontra elementos que a identifiquem ou que as dê suporte, ela tem a tendência a ter o risco ou o medo de banalizar a sua própria Sim, fé. sim. Então, acho que é importante que as pessoas sejam respeitem a sua estrutura religiosa. Mas isso não impede dela entender que existe uma outra estrutura religiosa que não é a sua e que precisa também ser respeitada e valorizada do mesmo jeito. Então, a fé do outro é tão importante quanto a minha. Óbvio, você não Então, pode eu não diminuir, posso né? diminuir, não, eu tenho mais fé porque minha religião é assim, porque minha religião tem essa estrutura, do outro não tem nada, a do outro é simbólica, ou a Sim. do outro é simplesmente de uma tradição oral, por isso não tem livros, ou não tem livros inspirados, não tem... Há sempre essa discussão, né? É. Falta o livro inspirado para poder Essa dar... discussão e essa né? crítica, né? Porque vem pesado, né? Pra criticar. Ter que eu acho identidade religiosa é fundamental. Ter respeito pela outra também é fundamental. Agora, padre, como que a intolerância religiosa se manifesta no dia a dia? Assim, quais as percepções que a gente tem de uma intolerância religiosa? Olha, ela é tão dolorosa justamente por isso, porque as pessoas estabelecem que a sua é fundamental. É o mesmo processo, às vezes, com questão cultural, né? Sim. A cultura superior e cultura inferior, né? Há quem é melhor e há quem é pior. E a gente estabelece isso na religião também, né? Tal religião por ser revelada, tal religião por ter uma estrutura, por ter sido acolhida por vários povos, ela é melhor, e a outra porque é simples, é um grupo que está nascendo agora, a gente tenta desprezar, chama de seita, chama disso, daquilo. Então a gente cria sempre vários estereótipos justamente para desvalorizar a outra. Claro que a gente também tem que entender que, historicamente, nem toda configuração religiosa tem a mesma dinâmica, né? Algumas estão começando, algumas estão presentes só em alguns países ou em algumas comunidades, outras alcançaram. O cristianismo alcançou o mundo inteiro, é diferente, mas por que alcançou o mundo inteiro? Porque teve uma dinâmica não só da graça de Deus, mas uma dinâmica também da relação com governos, né? Então, onde chegou a expansão, Sim, né? sim. Onde chegou a colonização, chegou Isso, também a chegou fé, junto à também igreja, chegou a chegou junto igreja. As outras religiões talvez
não tenham tido a mesma. Assim mesmo faz os muçulmanos hoje, né? Onde chega os muçulmanos, chega também, ele leva a sua religião. Sim, Há uma sim. fidelidade muito grande. Os irmãos negros e negras também, quando vieram para cá, conservaram a sua. Por isso, hoje o candomblé existe como uma forma de Isso. conservação desse processo. Sim. E tem que ser valorizado e respeitado acima de tudo. Então, a intolerância ela vai acontecer, sobretudo, quando eu tenho, por determinação de que a religião do outro não vale, não tem sentido, e por isso eu menosprezo, eu trato como coisa insignificante. Ah, é E animista, tem a coisa isso aí, de a gente vai. agressão também, tem Mas coisas, casos de chega a agressão agressões física, chega a físicas. agressão. Quantas pessoas morreram por causa Uhum. da intolerância religiosa, né? Que a gente chama até, na verdade, é um ódio religioso, né? É quase uma um coisa... racismo É o que religioso a tão gente vê hoje presente em no ódio dia, querendo ou religioso. não, algumas guerras são Sim, fundamentadas sim. na questão da Exatamente. opção É a da questão religião. E, que Né? ao Hoje em longo da dia, história aconteceu. Então, sempre, nós também, enquanto sempre. cristãos, já fizemos guerras por causa da religião, Sim. né? Não é diferente o do ser nosso humano tempo. gosta de guerrear, na verdade. Eu acho que para ele se impor, ele acha que ele tem que brigar com o Sim, outro, né? sim. Ele tem que ir e É. pode fazer qualquer coisa com o outro para crescer. Isso é uma coisa que eu acho muito complicado. Como é que aqui em Salvador a gente cuida disso, padre? Existem associações, existem grupos que combatem isso. Como isso funciona? Porque eu gostaria que as pessoas soubessem. Você quer participar de alguma coisa que cuide disso? Vamos lá, alguma. É, a Irmandade do Rosário é um desses caminhos, né, que tem ajudado. Todo mundo que chega naquela igreja é acolhido, né, Uhum, independente do seu processo religioso. Claro, nem todos conseguem fazer parte da Irmandade, porque ela tem também alguns princípios fundamentais, mas ser acolhido na igreja, participar, celebrar, isso sempre é possível. Nós temos lá, às vezes na missa tem o pastores, tem o babalorixás, orixás, líderes espíritos que estão na celebração, que vão, que são Sim, sim. acolhidos, e eu faço questão de acolhê-los, de saudá-los com todo carinho, porque acho que é importante, é um uhum. respeito, não só por ser a liderança, mas acima de tudo por pertencer, porque eu entendo que eu tenho que respeitar o outro e valorizar, não apesar da sua religião, mas É, porque ele está naquela isso. religião, né? Quer dizer, não é um mal, uma desgraça, de usar essa palavra, porque ele está ali, ele vai fazer a escolha. Se a Sim. escolha dele é aquela, ele precisa ser respeitado e Uhum. valorizado naquele formato. Mas nós temos em Salvador o Conselho Baiano de Igrejas Cristãs, que é um conselho que trabalha com todas as denominações cristãs e procura juntos, então, fazer um caminho de combate à intolerância, para a gente poder partilhar, Uhum. criar pelo menos uma fraternidade, né? Nós temos o Conselho Interreligioso da Bahia, né, o CONIRB, que é uma outra instituição que nós Que eu criamos li que o senhor também. faz parte da É, Comissão para o Diálogo o diálogo Interracial, interreligioso. interreligioso. Então, e existe na nossa arquidiocese de Salvador essa comissão, justamente Uhum. para o combate, Muito para a bacana. Sim. promoção da fraternidade entre as pessoas, que é o respeito que a gente precisa ter, né? Então, existem várias outras instâncias que Uhum. colaboram, que ajudam, que têm uma consciência Que bom. mais ampliada, né, desse Isso é processo, por maravilhoso. entender de que eu não posso tratar o outro com indiferença por causa de sua escolha. Se eu não devo tratar por outros aspectos, porque todo Imagine mundo merece Sim. ser bem o seu lugar tratado. ao sol, né, a Isso sua mesmo. dignidade, Ser menos acolhido. ainda por questão religiosa, e dizer, Uhum. não, sua religião não presta, a minha que é valiosa, Uhum. você só vai ser salvo se vier para a minha, só vai... Claro que alguém diz assim, mas você não acha que é Jesus que vai salvar? Claro, na minha fé, apenas falando como Sim. padre católico, claro que eu vou anunciar sempre o Salvador É Jesus, claro. porque essa é a minha doutrina. Uhum. Mas isso não significa que eu despreze a do outro. Uhum. Claro que o meu anúncio vai ser embasado naquilo que eu Exatamente. professo, e eu Sim. preciso. Sim. Porque também eu sempre digo, a melhor forma da gente compreender as outras é sendo consciente da sua própria religião, né? Se eu estou consciente do que é a minha religião, eu posso entender a do outro como Sim. algo fundamental. Perfeito. Mas se eu trato a minha também com desdém, sou mais ou Você menos, fica não, naquela dúvida, não né? aceito a minha Sim. doutrina, vou ficar tentando descobrir qual é melhor, qual é, aí eu vou ficar no meio desse Sim. processo que não ajuda. Eu tenho que ter consciência
tenho que ter pertencimento para entender participação naquilo, para né? entender por que que o outro participa da dele também com fidelidade. Por que que ele é exigente? Uhum. Por que que no candomblé ele é exigente em viver os princípios? Porque ele entende que ali é onde ele encontra caminho para a sua vida. Por que que o ser evangélico ele vai estar ali tentando converter todo Converter a mundo? gente. Porque ele entende Os que ele bichinhos se são- converteu e ele dele quer apresentar também sim. para o outro, né? É. O espírita, enfim, cada um vai apresentar como princípio fundamental para a sua existência. A gente quer oferecer para o outro o que a gente tem de melhor, Sim. né? Pronto. A religião também Eu é acho essa o oferta, né? oferecer maravilhoso, seja de que religião for, evangélico, espírita, qualquer coisa. Você diz como você se sente, Sim, de sim. que forma você vem. E a pessoa segue Apresenta a aquilo. sua Pronto, verdade, apre- deixa traga o outro. verdade, Traga traga verdade. Apresenta a sua verdade, deixa o outro entender. Se ele isso. compreendeu e Isso. quer esclarecimentos e Isso. quer se aprofundar, a gente vai dando O que passo. eu né? acho importante é que a gente pense nessa questão do respeito, que ali do outro lado, aquela outra pessoa que a gente também está falando de Deus. Também, sim. Também tem uma coisa no seu coração que precisa ser É respeitada, né? movida por uma movida. espiritualidade que tem É, profundidade não é também. porque né? não é da sua religião que é Claro, uma claro. pessoa ruim ou que, Com né? certeza. Isso é uma E coisa aquela que me do chama. mesmo jeito que a gente, né, tá atrás do que acalma, do que conforta, das palavras que a gente quer escutar, Uhum, o outro perfeito. também, da maneira Perfeito. dele, com as opções dele, e tá Uhum. tudo Com as certo. crenças E dele, aquela, cada um não é porque você está conhecendo a religião do outro, que é importantíssimo, é conhecer, bacana eu você concordo com saber, você. né? Como eu vim questionar aqui, coisas que eu também não, eu não sou conhecedora É, profunda. profundamente de nenhuma religião. E me interessa, eu escuto, eu leio de todas as religiões, porque eu acho super Claro. interessante conhecer o outro. Conhecer Porque o você está outro. conhecendo o outro. Quem é essa pessoa que acredita numa coisa diferente Já de aconteceu mim? mil... É tão isso bacana aí, isso, é tão isso aí. enriquecedor, te enriquece. E o que, Você conhecer a o que outra. isso causa na vida dela, né? Exatamente. Qual é o testemunho que ela dá É, desse processo, que, que ela que acredita, bom, e isso né? marca a sociedade, isso marca a vida, É. isso dá a ela sustentação de existência, porque é ali que ela encontra fundamento ela- para continuar de pé, Claro, para enfrentar os problemas do claro. dia a dia. É né? onde ela se encontra. É E ali ela que ela se passa a entender um pouco do outro também, né? Por que que Paula fala tanto disso? Por que que ela segue? Ou então dizer, Paula tá seguindo, mas eu prefiro ficar onde eu tô. Sim. Isso sim, é É a maravilhoso. Agora você vai liberdade. ficar onde É a você tá, liberdade de sem nem escolha. saber para onde você poderia ir, é difícil. É. Ou Ou, por que que você está, ou né? abraçando a fé apenas como rejeição da outra. Não. Você É, abraça a sua fé por exatamente, padre, consciência da sua exatamente, fé. É isso. Não porque exatamente. do outro eu não gosto. Você não está obrigado a gostar. É. Mas respeitá-lo você está obrigado sim. Você não precisa É, entender a dinâmica dele. Você não precisa trazer para a sua vida os princípios da Não. fé dele. Mas você precisa respeitá-lo e entender Respeitar. que quando ele diz que vai usar branco tal dia, é porque é a fé dele. Quando ele diz que ele vai bater a cabeça no chão, quando ele diz que vai parar na hora certa, os muçulmanos têm a hora da oração, e ele vai parar e ele vai deixar você no táxi, é. e vai sair na hora da gente- oração A e gente vai foi rezar. pro Egito, a gente foi pro Egito, Ele a gente vai passava, rezar. ele vai lá, E você tem que entender. estende né? o tapete, baixa, Não adianta você dizer, não, isso aí é loucura. Não é loucura, não. É a religião. Era bonito de ver, assim, o fato da dedicação, que eu acho que é isso que é uma coisa importante, Que é né? a consciência de fé que Isso, o move para isso. fazer tomar essas atitudes, independentemente de parecer ridículo ou não para os outros. Né? Os outros aceitam, entendam se quiser, mas para ele aquilo define a sua vida. Isso é importante. Padre, a minha Pois. experiência na sua igreja, na nossa, viu? É que a igreja recebe muito bem brancos, normalmente. É normal mesmo, e isso é a minha visão. Porque eu estive lá, fui lá, já vi e não percebi, sentiu- não me senti acuada, entendeu? Assim, ninguém dizendo, ih, que aquela branquicela tá ali, vai pelo menos tomar sol, minha filha. Mal sabendo, hein, Paula? Mal sabendo do que corre aqui, mas enfim. O senhor concorda com isso, que é uma igreja completamente aberta, apesar de ser chamada de Rosário dos Pretos, ter esse nome? Ou o senhor acha que não?
Eu creio que sim, participar da Irmandade, entrar na Irmandade como irmão, já tem outros princípios, É, né? Precisam claro, ser sim. claro, meus. claro. Mas Eu ser digo acolhido na igreja, frequentar, participar participar de da uma missa. celebração, ir nas festas, em todas as coisas, Isso, acolhemos todos e isso. todas as religiões, todas as concepções de vida, todas as orientações de vida Uhum. também são acolhidas, justamente porque o princípio nosso é esse. Pois é. Ali é como um coração de mãe, né? É, É cabe uma mais. igreja dedicada a Nossa Senhora, é coração de mãe. Não É, há lugar, não há espaço para rejeitar os filhos e filhas, né? isso Sim. Como, e é. como coração de mãe, há lugar também para orientar os filhos, né? Como Pronto, mãe que deve acolhe e ser, também claro, orienta sim. o que claro, deve fazer, por onde claro. trilhar, se esse passo está certo ou se deve ser refeito, porque justamente é uma irmandade muito querida e muito presente. São É. muitas pessoas agora, dia 2 de julho, vai, né, É. completa, sempre no 2 de julho completa mais um ano de elevação Uhum. a categoria de ordem terceira, né? Legal. Então, celebra com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito fervor. Pena só que os políticos jogam duro nessa festa, né? Agora Por quê? tá, porque vai politicagem grande, Paula. E eu fico com pena. Não tenho nada contra a política, não, como você bem Sim. sabe. Mas é porque ali é outra coisa. Então se Sim, se aproveita perde um daquilo pouco. para ir todo mundo ir lá na frente daquilo, fica um brigando com o outro. Aí eu digo, mas como assim, Às vezes produção? chega Ah, e essa aí esse dinâmica, às vezes, embatezinho dos e que, embates e que você desnecessários. acaba tirando todo o brilho da Sim, festa, toda sim. A a importância do história, a que é, né? importância do que ela é. Então, eu acho que tudo a gente tem que dar um freiozinho, né? Política, futebol, que tá o povo se matando aí de um time e do outro, que não tem Sim. necessidade. Então, da mesma forma que a gente acha ridículo um torcedor matar o outro por conta de time, não pode ser bacana você rejeitar uma pessoa, seja porque ela é negra ou seja porque ela é de outra religião, diferente da sua, né? Então, até porque os negros estão em todos os lugares, negros católicos, negros evangélicos, Evangélicos, tudo. todos, Então, todos. se todo mundo aceita todo mundo, não é muito mais democrático isso, Deveria né? ser, né? Padre, tira uma curiosidade. Diga. Quando o senhor vai fazer o sermão, o senhor pensa no que o senhor vai falar aquele dia. Você escolhe o que o senhor vai falar pelo que você sente da necessidade dos fiéis ou por um assunto que está em alta agora, no sentido, está acontecendo a guerra lá do Irã, Iraque, aquelas coisas lá, Israel, Irã e Israel. Você faz o sermão pensando nesses assuntos atuais ou você faz um sermão que vem, sim, de dentro? É uma inspiração ou é uma Olha, coisa pensada? Não, hoje eu vou falar tal coisa. olha, Ó a Paula, curiosidade minha. Enorme a curiosidade. Vocês viram que ela foi lá no É porque fundo da eu cabeça do mas eu padre. fico Ô, eu Jesus, fico eu mesmo, gostei, eu eu gostei. fico pode curiosa acontecer em de diversas saber. formas, Sim, pode acontecer de diversas formas. Mas pela própria situação daquela igreja, sim, eu me sinto sempre obrigado, digamos assim, ou impelido, pelo menos, a sempre trazer presente o que está acontecendo, né, no mundo sim, atual. As Uhum. realidades são as agressões, os problemas, a guerra, a sim, dificuldade e a situação da negritude sempre sim, sim, sim. presente. Mas, em geral, é muito inspiração. Quer dizer, É, nós temos o texto bíblico previsto sim. para cada dia. Sim. A partir desse texto, eu vou refletindo. Às Desenvolve vezes, ali, né? encontro uma música. Sim. Geralmente, eu uso uma música de É. MPB. Sempre já deu tanta polêmica É. por usar a música do O padre é meio carnaval, polêmico. Queria dizer a você que o padre é meio Eu tô louca polêmico. pra ir lá. por Mas usar é música muito de bom. carnaval, usar É, músicas para poder. Sim, porque Agora assim mesmo somos nós, com né? São João, a gente fez uma pregação toda em cima de trechos sim. de Que músicas bacana. juninas, Porque é um dom. né? É o dom da oratória. É. Então, por isso que eu perguntei se é É. uma inspiração, assim, que vem, Ah, que você deixa Mas fluir, tem que ou é uma ser, coisa tem que ser. pensada, né? Eu Muito penso bem. que. Algum momento a gente tem que Sim, buscar alguns É, elementos para sim, fortalecer é. também, para trazer dado estatístico, para sim, trazer outros elementos, né? Mas, em geral, a gente vai na graça de Deus e vai aproveitando uma Uhum. canção. É Às muito às bacana. vezes já tem pensado uma outra coisa, mas chega lá,
muda tudo por causa de uma realidade. Sim. Chegou um grupo, essas últimas vezes, a gente teve grupos de adolescentes. Nós tivemos um grupo do Rio de Janeiro, 120 crianças entrou naquela igreja Minha para a missa, né? nossa. Que delícia. No meio da missa eu tive que parar, né? Chamei eles na frente, botei para rezar, perguntei o que eles estavam fazendo. Então a gente vai modificando as coisas. Uma outra vez foi um grupo de estudantes, ia passando pela porta da igreja, pararam bem na porta. Eu disse à professora, pode deixar entrar no meio da missa, né? E eles se sentiram isso tão Claro. positivo, Bacana, né? Tão é. Convite, importante. né? Foram convidados. Não podemos abandonar, né? Eu acho que, não claro que a podemos. igreja tem, a celebração tem uma Sim. estrutura, a gente não pode ficar mexendo, porque também senão se a gente mexe naquilo que é estruturado da nossa fé, a gente acaba perdendo a identidade. Sim. né? Ainda Então tem o não se outro que pode tá ali perder. querendo tudo É, jeitinho. né? Justamente. Não se pode perder. As famosas né? beatas estão ali Justa- esperando. Padre, o senhor Não. saiu da missa, o até, senhor mesmo, saiu. até mesmo porque se ela não for daquele caminho, ela não consegue rezar, não consegue eu Sim. se sei, identificar. eu sei. Então eu não posso Eu ser sei. responsável Tem pela que ter perda de uma- identidade da vida da fé dos imagine, outros. Mas em algum momento dá para a gente trazer uma outra realidade. Vocês né? viram que gostoso. forma leve, né? Que forma leve nós estamos falando de um assunto tão importante. Agora, padre, tem uma coisa que acontece aqui no nosso podcast que todo episódio a gente fala, nas mais diversas profissões que a gente traz para cá, é a respeito da saúde mental. A gente percebe aqui claramente que para todo lado as pessoas estão desnorteadas, as pessoas estão perdendo a cabeça, as pessoas estão malvadas. De que forma a igreja puxa isso um pouco? De que forma a igreja tenta... O senhor concorda que é isso, primeiro? E segundo, como é que o senhor acha que a igreja pode ajudar? Olha, de fato, a religião, em algum momento, já colaborou também para essa debilidade mental, que a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, estão envolvidas, né, tão fundamentalistas no processo, elas podem chegar a um declínio mental muito grande. A gente sabe, tem quantas pessoas estão aí. Fanatismo. Aí chega ao fanatismo, chega a doença, realmente. É o Muitas desequilíbrio, pessoas, né? ao Uma desequilíbrio. Mas a igreja tem estado atenta a isso, de Uhum. forma muito, inclusive para com os pastores. Nós padres, Sim. por exemplo, passamos por cursos de reciclagem, de formação, justamente para Uhum. o cuidado mental, Maravilha né? ouvir Para isso. que o cuidador também seja cuidado, né? cuidar de quem cuida, né? Cuidar de Claro. quem cuida, justamente. Tem elementos importantes, né? Há um sofrimento psíquico também para o sacerdote, para a liderança religiosa, Sim. que às vezes é tão tragada por tantos problemas da sua comunidade. Eu imagino como é para uma Yalorixá, para um líder, um pastor evangélico, para um sacerdote, enfrentar problemas como esses e ver que nós temos pessoas com uma limitação mental muito grande, que precisam ser cuidadas e que não pode usar a fé como simplesmente, não, basta a religião para curar, não. Ela precisa de um processo terapêutico claro. também, precisa de uma ajuda de um profissional. Claro. Nós temos feito isso já muito. Que bom. Nos seminários, os futuros padres, seminaristas passam pela formação, tem acompanhamento psíquico, tem acompanhamento terapêutico, justamente para dar uma estabilidade, Sim. porque senão a gente depois Até porque pensar que só, porque eu creio em Jesus, isso está resolvido. Tá tudo Eu resolvido, creio em ele Jesus. que É trabalha, sempre né? aquela história, seja o que Deus quiser. Deus que não. manda. Né? Tipo, mas seja quem o que cura Deus quiser, né? mas assim, não quem assim, cura é isso. é o outro Claro. enviado de Deus também, Claro, né? claro Não que é? claro que um milagre pode acontecer Sim, para sim, uma pessoa sim. ou outra, mas a maioria não pode ficar esperando por esse milagre até Abrir ele a- acontecer. Abrir a janela e deixar Justo- o milagre entrar, não, né, não padre? vai, né? Então é importante buscar um cuidado médico, um apoio. Isso é necessário. Acho que porque agora a psicologia... tem crescido muito. a bom. psicologia... Isso. Isso é A importante. psicologia tá forte aí. Agora a gente tem que, inclusive, fazer as nossas orações pelos psicólogos. Eu aprendi esses dias aí comigo mesma que eu tenho que pedir a Deus que oriente essas pessoas. Porque eles têm que ser muitos. Nós estamos para que lado a gente olhe, menos o lado de cá. O quê? A gente olha, tem uma pessoa meio...
Brincadeira, gente. É porque eu brinco com ela, pá. Toda vez eu tenho que dizer uma gracinha sobre ela fica querendo responder. Mas o lado de cá também, ó. É, O Tico não bate com o Teco de vez em quando. é isso. O que é importante é que a gente fique atento ao momento de cuidar, de levar ao pastor, ao E pedir Yalorixá, a ajuda. quem for Isso, da isso. sua religião que venha, leve. Porque essa pessoa provavelmente vai lhe ajudar Sim, sim. na sua família, no que seja e tal. E os psicólogos idem. Mas não pode fechar, assim, a mente, né? Dizer, não, que nada. Ou então dizer assim, ó, fulano é maluquinha mesmo. É, é. Ô, padre, quando diz assim, fulano é maluquinha mesmo, eu digo, ok, mas não é maluquinha, vamos cuidar da maluquinha. E o pior de tudo ainda é fazer comparação com os elementos religiosos. A gente vê muito isso, né? Ah, parece que alguém diz assim, devia se inspirar em Santa Rita para resolver a coisa. Devia achando que É por causa da verdade, personalidade do santo, é aquela pessoa vai verdade, é encontrar elementos verdade. já para se ou Sim. no próprio candomblé, É. ela é assim porque é de Yansan, ela é assim porque é Oxente, de... A gente vai é a criando, a gente justificativa, vai né? criando, né? O povo bota o dedo pra mim, já sei. Eu digo, gente, A sabe que gente, a pessoa é essa? a gente vai dando configurações que não são as melhores, né? A melhor é justamente oferecer à pessoa caminhos de Uhum, cura, caminhos de uhum, ajuda, de renovação da sua existência. E a religião perfeito. tem essa tarefa, tem esse trabalho, que não é simplesmente aglomerar a gente num canto e dizer, arrebanhar a gente para levar para um lugar, não. É criar vida, né? É Perfeito, gerar padre. vida, acima de tudo. Eu penso muito e acho que hoje, para mim, o meu investimento de pensamento, de olhar, principalmente, porque como eu não tenho essa oportunidade, a não ser essa daqui, é falar um pouco de crianças. Eu estou um pouco preocupada porque eu acho que de mim para cima ninguém vai mudar muito não, Não. entendeu? De mim para cima aqui, padre, só com muito milagre para que isso modifique. Mas as pessoas que estão chegando aí precisam ser cuidadas, né? Os pais precisam ter atenção. As religiões precisam ter atenção. As crianças precisam ter valor, ser ouvidas. Porque às vezes você não ouve uma criança. A Não. criança tá ali sentada, ou não presta atenção, a criança tá ali, a criança tá ali fazendo o que ela quer e você não sabe o que é que vai ser essa criança depois. Eu não tô falando só dela como uma criança. Ah, essa Sim. criança vai ser um péssimo profissional. Não, vai ser Não, uma é péssima dela. pessoa. Isso. E a E, pessoa é o que é o mais, e risco. o mais trágico é justamente isso, que ela se torne uma pessoa ruim, É né? isso. O Desacreditada. profissional pode ajustar, né? Mas a pessoa, se ela não encontra ajustes para uma existência melhor, ela vai fazer mal a ela e aos outros, né? O senhor acha que lá Infelizmente. pela sua igreja as pessoas têm essa Um preocupação, cuidado, né? esse cuidado? A igreja, certamente, mas eu digo assim, os fiéis, o senhor acha que as crianças participam? Existe isso ou não muito ainda? A Igreja do Rosário sempre esteve atenta a isso, a trazer as crianças. Existia um trabalho com as crianças, sobretudo com os filhos, com os netos das pessoas que Uhum, participam. E agora estamos retomando com a Pastoral da Criança. Na Igreja Católica em si, tem um projeto muito bonito que é a Pastoral da Criança, Sim. né, uhum. produzido por uma enfermeira, doutora Zilda Arnes, que fez, né, que exportou Sim, até esse cuidado para tantos lugares, né, com a multimistura, com vários processos de ajudar as mães a cuidar melhor dos seus filhos. Temos o processo de catequese, temos vários elementos que podem ajudar. Claro que talvez não estejam ainda atentos, né, a essa questão mais, essa necessidade. necessidade. Em algum Talvez fosse o momento, normal, né? vai fazendo pela Vai, normalidade, mas é a- preciso estar estar atento. atento É o à que eu falo, Porque necessidade. as crianças, elas vêm com HD vazio, É, né? Os pais, a sociedade, a escola, vão vai enchendo aquele enchendo HD. isso. Então, vamos encher o HDzinho da criança de isso, coisa boa, isso. vamos encher de Leva para o coisas seu culto, saudáveis leva para ela para sua pensar, missa. fazer pensar, né? Fazer pensar Exatamente. coisa boa. É, Porque a e, criança é e tão oferecer, e inocente. oferecer caminhos também a partir da fé. Eu sempre digo, Sim. nenhum pai, nenhuma mãe espera o filho crescer para decidir se ele estuda, né, ou Isso, se pai. ele come, se ele não quer comer, você procura outra forma dele Uhum, se alimentar, porque uhum. senão vai perder a saúde. A dinâmica religiosa também é importante. Sim. Oferecer a fé como um dom também desde cedo, isso é importante, né? Essa lógica de que, não, porque eu não quero que ele siga.
A gente quer que ele siga a mesma profissão, né? Muitas pois vezes. Por é. que não quer que siga a mesma Então, fé? mas você introduz, e se chegar mais para frente ele Ele quiser faz mudar, as ele vai escolhas fazer a escolha dele, dele, claro, mas claro. não fica Mas vazio, não vai né? fazer do nada, Vou né? trazer Ele uma vai, polêmica ele vai forte encontrar agora. base até para Sim, tomar a sua decisão. sim. Olha, eu aprendi isso com meus pais, mas eu entendi que essa aqui é melhor para mim Pronto. e eu vou Pronto. fazer a minha Mas Isso é escolha. pode importante. acontecer. Sim. Eu vou pegar esse gancho aqui para jogar uma polêmica fortíssima. Ai, meu Deus. Quem que não Sa- queria polêmica? Era eu, mas eu continuo sem querer, eu só vou jogar para É. vocês. A pessoa chegou um ponto na minha vida onde eu brincava que uma pessoa tinha colocado o nome da filha Oi, porque quando ela crescesse, ela tinha o direito de escolher o nome dela. Hoje, a gente já faz isso com a sexualidade. O que eu acho excelente, cada um vai fazendo a sua. Não pode ser minha mãe tirar de Impor. mim o fato de eu ser mulher e dizer, não, ela não é homem nem mulher. É. Ela vai seguir para escolher na frente. Não, eu nasci mulher, eu tenho que ser mulher. Lá pra frente eu digo, não. Ela tá tão forte que eu tô quase. Ela tá tão forte que ela devia ser um homem. Meu pai, inclusive, dizia que eu era o homem da casa, mas enfim. O que eu digo é que quando a gente faz isso, a gente pode sim levar para a igreja, para o culto, para o que seja. Por quê? Porque de lá essa pessoa segue. Não, eu não me identifico com a igreja, eu quero ir para não sei, eu não me identifico com. Mas não pode deixar de Nós- levar, não é, padre? Nós não podemos viver como tábulas rasas, né? Que você não acrescenta nada, não dá nada, não coloca nenhum conteúdo. É. Conteúdo tem que ser apresentado na vida e é desde pequeno, é desde criança que você tem que dar a ele elementos para que ele crie uma personalidade, um caráter, uma vida Exemplos, ética. Então você vai colocando elementos, Uhum. né? E a fé também entra Faz nesse parte processo. forte As nisso. escolhas, o que precisa ser rejeitado, o que precisa ser acolhido como Uhum. elemento, porque essa história não deixa como está e lá na frente ele se resolve, isso não existe. Ninguém vive dessa forma. polêmica Ninguém foi vive essa. nesse conteúdo de não, meu filho ele faz o que ele quiser hoje porque amanhã ele vai escolher. Não. Você dá princípios, dá elementos e deixa ele trabalhar esses elementos na sua consciência Que ele e pode fazer até a escolha. discordar, e que ele pode até Claro, discordar, né? Mas não é uma imposição, é um Justamente. É o que eu oferecimento. falo, é alimentar de conhecimento. De conhecimento, né? Eu ia, padre, existia, não sei se existe mais, né? Porque eu deixei de ser criança, mas tinha ali aquela igreja que é Não. Piedade ali, atrás do fórum Da Lapa. da Lapa. Da Lapa? Não. Mas enfim, Qual que fórum? que Fórum tinha Rui o Rui Barbosa? Barbosa, Santana. 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 Que ela tinha uma missa à Para tarde as crianças. para as O crianças. Padre Luna. Isso, eu já fui várias vezes e era uma situação. Você cantava, você encontrava pessoas, você brincava, inclusive, mas você estava ali daquele jeito, era uma coisa estimulada a ir para estar naquele ambiente. Eu vi um pouquinho, isso aí não era nada maçante. E a linguagem é A diferente. linguagem Você não é pode diferente, fazer é. um sermão para adulto e achar que a criança Com vai ficar ali certeza, prestando com atenção, não certeza. vai. Perfeito. Então é uma coisa Perfeito. diferenciada, Tem, né? Era tem muito- que encontrar esses caminhos. né? Eu acho que tem. Oferecer Eu possibilidades. achava maravilhoso, adorava ir pra essa missa. Um bocado de menina do meu tamanho que eu não conhecia. E você vai socializando, inclusive é muito melhor do que estar atrás de paredão, atrás de um bocado de coisa errada por aí. Melhor ir pra missa, viu? A Bom. questão daquele também encontro dos jovens, né? Que eu É. lembro que Tem minha encontro irmã de ia, jovens, encontro de né? jovens, ela adorava. É. E aí tinham viagens, tinham coisas, né? Isso. Que iam... Continua. São processos que ainda É são muito importante. valiosos. É. Hoje. Tem ajudado. E que precisa retomar, né? Ser mais intenso, eu acho. É. Não sei se a gente consegue. Padre, mas você acha que as redes sociais, elas ajudam aumentando ou ajudam no combate à questão da intolerância religiosa? Eu creio que elas fazem as duas coisas. Porque hoje em dia você lança qualquer coisa, né, na internet e isso é doloroso, né, para ver. E certamente contribui muito mais no depreciamento do que na ajuda, porque nós somos ávidos, somos uma sociedade ávida por notícias ruins, né?
por maldade, por Uhum. A perversidade, gente só né? gosta daquilo. Só Isso, clica Aparece nisso. mais, isso né? aparece mais, isso Divulga mais. é logo enviado para todo É, mundo. Você Uhum. compartilha, nem avalia, nem busca a veracidade da coisa, né? Já joga e torna isso, né? E quando você fala da verdade, ela é apresentada ali com forma muito, né? As mídias todas geralmente contribuem muito para isso. Você fala mal de uma pessoa numa folha de jornal, né? E faz a nota A de retratação, retratação. que é uma desse linha. Não tema. é, não Quem é uma linha viu, do viu. Quem não textozinho viu, escondido lá no meio do jornal, isso. né? Isso é mais ou menos o que Então isso, acontece, né? isso, isso, isso é doloroso, isso é triste porque você destrói vidas, né? Sim. A intolerância destrói vidas, né? A falta de respeito destrói vidas. As pessoas se machucam, se ferem, se agridem, se debatem, né? Como diz lá a música, né? De Vanderly, né? Para saber por que se agridem, né? Que se É debatem, né? verdade. Quer dizer, procuram se destruir, né? Umas às outras sem necessidade, né? Então precisamos de encontrar esse lugarzinho de amor, de paz, de fraternidade. E a igreja, ela usa a rede social para chegar para as pessoas? Assim, existe essa preocupação de usar as redes sociais para poder chegar aos fiéis? Ou não Estamos. muito? Não, publicamos muito mais as nossas atividades, as celebrações, sempre estamos transmitindo Online, né? online, fazemos Tá, transmissões ou colocamos os grandes eventos nas redes sociais para esperar que as pessoas também tá, conheçam a tá. gente, Uhum. participem, né? Fazemos sempre várias palestras, debates. Agora mesmo nós vamos ter amanhã, né? Dia 1º, né? É, amanhã, Falando amanhã, terça-feira. mas o Diretor. podcast vai sair outro dia. É. Corta isso aí. E eu é amanhã, terça-feira. É, então, por exemplo, né, vamos ter uma roda de conversa sobre Maria Filipa, né, que é uma grande mulher, né, dessa Sim. luta dos negros. Vamos ter apresentação de corais, né, várias, quer dizer, tudo isso vai para as mídias somente para ajudar as pessoas a entender que aquela igreja está buscando ser também um polo cultural, Sim, ser sim. também um espaço onde a fé se encontra com a cultura, com a vida das pessoas, com a sua realidade, né? Não estamos E ali apenas aproximar a pessoa, né? Porque às não- vezes ela não pode estar presente fisicamente, ela justamente, consegue ali ter o Isso, acalanto dela isso, através isso. da é. Ouvi uma mídia. palavra, padre, a gente, isso até, eu não sei se o senhor tem costume disso ou não, mas eu vou lhe dizer que é uma coisa bem importante. A gente tem que estar na internet, né? Nós duas, então, a gente fica ali, ó, entendendo, prestando atenção, puxando quem é, o que vai e tal. Mas a gente ouve muita gente falando coisas, então às vezes tem umas mensagens fortíssimas, positivas, eu não vejo negativo. Negativo eu apago, já É. boto lá para bloquear, porque não dá mais. Então, assim, mas são muitas coisas positivas que a gente ouve e que a gente se encontra naquilo, e que, puxa, quantas vezes a gente diz assim, eu tava precisando ouvir isso hoje, É. né? Então, talvez a Igreja Católica, os evangélicos, todo mundo, na verdade, porque é uma grande união, né? Pudesse fazer mais isso, porque a gente ouvir, imagina, eu tô ali no meu coisa, aí entra o senhor dizendo um negócio, todo mundo vai parar ali, vai ouvir o que o senhor está dizendo, poxa, isso tem a ver comigo. Não, é Não tem? importante, Segue, É. entendeu? publicar coisas mais Mais positivas, positivo. oferecer muito mais Porque como o senhor passa caminhos, por elementos, coisas, o senhor passa por justamente. coisas lá na sua igreja que a gente não faz nem ideia, É. né? Então, aquilo pode ser um exemplo que o senhor molda lá e pum, e bota. Eu acho que era uma coisa Vamos explorar mais. bem interessante. Vamos ajudar o padre a fazer uma rede social. Eu sou fraquinho nisso, publico pouca Pois é, coisa, claro, coloco claro. sempre uma foto, alguma Sim. coisa, tô lá curtindo os outros. Agora mesmo, esses dias, por causa do aniversário, foram várias fotos, aí botei lá nos stories, as coisas, mas... Ele sabe tudo, viu? Ele tá dizendo que não sabe nada, mas sabe Usa tudo. pouco, Mas não mas sou, mas sabe. não sou Usa ávido de pouco. ficar ali o tempo todo, não. Não sou influenciador. Mas vai ser, porque é importante. Ter influenciador como o seu é muito melhor. Não Aí, é? isso sim é um influenciador. Isso sim é influenciador. Agora, padre, eu uma vez estava numa conversa há pouco tempo até, falando sobre essa questão religiosa e tal, não sei o que, acredito em Deus, tal, essa conversa toda, e as pessoas disseram assim, eu acho que a Igreja Católica perdeu fiéis.
ao longo desses anos por conta da sua rigidez. Porque a Igreja Católica não conversa sobre coisas atuais, assim, não fala, é tudo proibido, é tudo pecado, é tudo para. E eu não acho que isso é só a Igreja Católica, né? Para começar. Mas, de qualquer forma, existe isso das pessoas dizerem que é como se a Igreja Católica tivesse ficado. O senhor concorda com isso? O senhor acha que houve uma parada que agora já, inclusive, houve uma retomada? Tá parado ainda? Não parou nunca? O que é que o senhor pensa? Cheio de polêmica hoje. Eu acho que primeiro é entender aquilo que eu já, de alguma forma, sinalizei, no sentido de que cada um tem a sua religião, fez a sua escolha e precisa ser responsável pela escolha que fez. E toda estrutura religiosa tem um código, né, de ética, tem uma estrutura, tem uma doutrina. Claro. Se você opta por aquela religião, você acolhe também a doutrina. Não dá para ser diferente. O problema muitas vezes acontece nisso. As pessoas querem escolher a religião, mas ela quer estabelecer a doutrina. Ela né? faz o que ela tem aquela religião, mas Ela- faz o que quer. Ela pega os pontos de doutrinas diferentes e quer encaixar. Então, ela quer criar um próprio segmento religioso. É podia diferente, né? Então, você não pode pertencer ao candomblé se não está lá dentro cumprindo as regras. Não pode Sim. pertencer à Igreja Católica. Talvez essa rigidez que alguns dizem, por isso que está botando para fora. Mas as pessoas têm a liberdade de escolher aquela religião ou de escolher outra. Se ela encontra na outra elementos que lhe dá mais suporte, do jeito que ela deseja viver, ela precisa procurar a outra, né? Então, por que eu digo isso? Porque às vezes, todo mundo está saindo da igreja porque a igreja é rígida. Mas qual é a rigidez? Se ela deixou livre você fazer a escolha. Você faz a escolha, né, da religião. Se você escolheu, a igreja podia fazer algumas mudanças no seu conteúdo. Se a gente lembrar que a igreja nasceu muito mais radical do que o que está hoje, então ela já fez um caminho, Era isso que eu, Sim. já era fez isso que um eu queria que caminho o senhor longo na dissesse, sua estrutura, no Já seu tá conteúdo. indo, né? Porém, ela não pode perder a essência, né? Ela não pode. Existem elementos que não podem ser mudados. Não é Aí, negociável, né? não são Pois negociáveis. é. Aí as pessoas vão sempre questionar, mas por que a igreja devia liberar o divórcio? A igreja tem como princípio que o casamento é uno e tem que ficar. Esse é o princípio da igreja. Então, Até ela que a não vai morte os liberar. separe. A igreja podia liberar o casamento para homoafetivo. A igreja entende, biblicamente, por sua doutrina, que isso não é possível. Vai continuar dizendo não. Sim. Então, não adianta a gente esperar ou sonhar com que a Igreja Católica um dia faça essa modificação. E respeitar também respeitar. isso, né? Existem hoje grupos religiosos que dizem sim, né, o casamento homoafetivo. Então, opta por aquele que vai te Procure o que ajudar, vai te- aquele que é. vai te ajudar a viver na qualidade de vida que você escolheu para viver. O povo está saindo da igreja. Muita gente que saiu da igreja, a gente até agradece. Desculpa dizer essa expressão. Eu entendo, porque Faz não no sentido, cumpre aquilo porque não e são fazendo coisas diferentes. porque elas não entende? estão assumindo a dinâmica da fé. Elas estão apenas fazendo estatística. Eu Né? entendo. E nós não precisamos, nenhuma religião precisa simplesmente de Isso. estatística, Sim. precisa de homens e mulheres comprometidos, seja um grupinho pequeno, um grupinho grande, um grupo grande, mas que seja fiel. Porque, como eu disse, até para aceitar a religião do outro e aceitar que a fé do outro é importante, eu preciso ter consciência da minha. É isso que a Sim. gente falou Senão no isso não início. funciona, né? Padre, a Igreja Católica não sai ainda para fazer casamentos, né? Porque Em É só pra- espaços de festa, não. Como assim? entendi. Faz aqui em casa. Não. Aqui na Não. casa, Faz aqui é nas uma casa de igrejas. festa, Faz na igreja. Na igreja. Só faz na igreja. Para fazer numa casa, precisa ter uma motivação que Que exija seja- isso. O que Entendi. é uma motivação? Por exemplo,
A netinha vai casar e o vovô está muito doente, gostaria, foi quem mais sonhou por esse casamento e queria Sim. fazer, E não mas tem pode que sair. fazer, mas tem que fazer na casa, porque se o vovô pode descer para o playground do Ah, prédio, sim, é, pode ir sim. para a igreja. Entendi. Não lógico, pode descer, não é. pega o elevador, não, Porque aí a vovô. pessoa, Já né, sabe. não, para fazer no meu prédio porque meu vovô não pode. Mas se o vovô pode descer Desceu, pode. pode ir até a Isso, igreja, né? Então, entendi. mas a igreja abre Tem que ser uma situação possibilidades, especial situações, né? demais. Sim. Por entender que o espaço sagrado ele é o que acolhe melhor toda a realidade sacramental do que a gente sair jogando Tem toda uma sacramentos para todo energia, lado. tem Tem, todo tem né, toda Não uma tenha configuração. dúvida, não tenha sincretismo. dúvida. É. Agora, eu passei por esse perrengue todo aí, viu, padre? Eu passei pelo perrengue porque eu fui criada católica. Minha mãe rodava essa sala de noite. Quando todo mundo ia dormir, minha mãe pegava o texto dela e começava a rodar Rezando aqui, o ó. texto pra- Rezando o texto aqui todo santo dia. Maravilha, eu me casei, me separei. Até que a morte os separe, amém, amém sou. Separei. No que eu separei, padre, eu ouço o Papa, minha mãe assistindo ali na televisão, uma missa, uma coisa, e o Papa diz assim, porque nós, a Igreja Católica, não abençoa pessoas divorciadas ou uma coisa semelhante. A segunda união. Padre, eu quase chorei feito uma louca. E sua Porque mãe? minha mãe é assim pra Na mim, hora que porque o ela Papa não falou, ela podia já- dizer, tipo, se ligue, viu? Não, mas é porque eu sou uma Sim. pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que tem minhas orações, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. E o Papa me dizer que ele. Eu fiquei, quase que eu pego um avião, vou lá em Roma pra dizer, Chateada. pô, Papa, não é possível, entendeu? Chateada. Hashtag chateada, é isso mesmo. Mas eu fiquei muito chateada e o tempo passou porque eu não tinha relacionamento ainda pra. Até que eu conheci Arthur e nós fomos nos casar. Ele era o primeiro casamento e eu tive que dizer a ele: A igreja não infelizmente, vai dar nós não certo. vamos pra igreja. Aí me disseram: vamos chamar Dom Roberto, que é um padre da igreja brasileira. E aí eu chamei Dom Roberto, porque eu queria fazer minha cerimônia. Inclusive, aquela santa foi para meu altar que eu ganhei de presente. E a gente fez a cerimônia ali fora e tal, parará, e foi importante. Fizemos oração, ele foi muito bacana com a gente e tal. E eu tô há 30 anos junta com uma família linda. E o Papa disse que não me abençoa. Não é Então que ele não isso. abençoa sua família, ele não quis, ele não pode te dizer a você que faça um segundo matrimônio, uma vez que você tinha um vínculo com o primeiro, né? É nesse sentido. Claro que abençoar as famílias, abençoar as pessoas, a gente abençoa. É. O que a igreja não faz é uma outra cerimônia, né? Para configurar um outro matrimônio. Como se aquilo tivesse acabado. Porque você está ainda com vínculo com o primeiro matrimônio. Mas a igreja também tem os processos chamados de nulidade matrimonial, Sim. que são processos que identificam que aquele casamento já começou nulo, porque já tinha vícios que impediam de acontecer. Então a igreja pode declarar o seu primeiro vínculo anulado para poder você fazer um próximo vínculo. Perfeito. Porque as Isso é pessoas uma às vezes não explicação, procuram. Né? isso é uma explicação importante, porque às vezes você sofre coisas Não é em que um ele não casamento. abençoe você, ele não abençoa O padre já me salvou, o padre já me salvou, já entendi. a coisa Já de você... Já me entendi, ele já me Segunda salvou. vez. Eu já não tô mais, Papa, Não tá mais obrigada com chateada, você. não. Tô hashtag chateada com o Papa. Mas Só para completar nesse Complete, sentido, por favor. porque a beleza justamente está nisso. Existem muitos casamentos de segunda união que se deram bons, deram certo, Sim. vivem bem, como vocês estão. Eu estou há 30 anos nesse relacionamento. Ótimo, graças a Deus. Mas isso não foi o caminho de todas as pessoas. E Isso. muitos de segunda união virou uma tormenta. Isso. E a banalidade também, A banalidade né? com Sim, que A banalidade também. não dá é jeito, muito termina. Troca por mas- 2 de 20. É isso aí. Justamente, É né? isso aí. É por causa dessas coisas que a igreja tem dificuldade de abrir um pouquinho mais alguma coisa, porque no dia que ela disser pode, Vira farofa. vai vir. Esse é o problema. Então é Entendi. melhor Sim. manter a rigidez entendi, e sofrer padre. por isso, porque a eu igreja também entendi. sofre por perder os seus A fiéis. mim, imagina. A igreja Que também sofrimento, sofre, foi mesmo. faz sofrer por causa da rigidez, mas ela é necessária, entendo, eu porque entendo. senão, né? Que é a Eu mesma entendo coisa de um princípio até já um princípio médico, né? Quer dizer, cara, você vai ao médico, ele não pode te dizer
olha, você tem que fazer uma cirurgia, mas não faça cirurgia não, porque tá bom, você pode ficar aí sem, vai viver. Não necessariamente. Então, É, se a única solução para você é aquela dor da cirurgia, é, tem que tem que fazer. Então é o fazer. problema. É, Às vezes o é. remédio pode ser Hum, muito doloroso, É né, para verdade. curar alguma É. coisa, né? Mas eu digo assim, você que tem um casamento, que não foi o meu caso, mas que você sofreu coisas com esse casamento, que você teve um casamento onde a coisa. De homem e de mulher. Eu não Sim. nem tô levantando uma lebre aqui, não. Pra gente não ir pra outra polêmica, né? Pois Pai? A é. pessoa hoje tá difícil. Pois, olha o olho já assim, ó. Ela ficou com Eu medo. já, ó. Ela ficou com medo. Paulo já tá Mas ali não é não. olhando. Você que passa por isso, já passou um casamento que você sabe que não dá certo, que existe um sofrimento acima disso, vai lá, conversa, anula, Sim, espera, sim, conhece outra pessoa que sim. você acha que seja boa, não cometa os mesmos erros que cometeu nesse. Então a pessoa Sobretudo. precisa evoluir para fazer um pouco isso, né? E buscar pessoas direitas e buscar pessoas que principalmente combinem com você para que isso seja, enfim. Padre, o diretor tá me mostrando uma placa ali que ele é o rei de fazer isso. Ele diz que o nosso tempo está finalizando, mas eu queria pedir ao senhor um favor. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem na sua câmera ali, uma mensagem bem bacana para seu povo, nosso povo. A mensagem mais especial, com certeza, desse momento, quando a gente diz trago, né, verdades, trazer a verdade. E a verdade mais importante que a gente quer lembrar é o amor. Se a gente não é capaz de amar, então a gente não faz nada, né? Então dizer às pessoas, a todos aqueles que vão ter acesso a este podcast, a esse vídeo, a esse momento tão especial de que a verdade maior que todos nós podemos nos envolver e nos consumir para poder construir um mundo que seja de inclusão, de respeito, de valorização, seja a nossa capacidade de amar. Cultivemos essa capacidade de amar, busquemos amar, deixemos-nos amar por Deus e pelas pessoas e saibamos levar ao coração de cada homem e de cada mulher o amor. Porque é sempre bom lembrar que amar não é simplesmente um sentimento. Amar é uma escolha, né? É uma eleição. Você precisa escolher todos os dias amar, amar e amar para que o mundo seja melhor. Sejamos melhores na verdade de um Deus que é todo amor. Isso aí, padre. Amém, Lindo, assim amém. seja. Padre, a gente tem uma caixinha aqui, viu? Essa caixinha é a caixinha do Trago Verdades, onde a gente escreve aqui algumas frases, algumas citações, algumas coisas que a gente acredita que possam ser verdades. Mas a verdade não é absoluta, então pode ser que se eu pegue uma palavra, uma frase dessa e não concorde ou concorde, enfim. A gente queria que o senhor lesse falar sobre ela. Ixi, Viu? Maria. Tá vendo, padre, que não é fácil? Perigoso. É mais Perigosíssimo. um pensamento, na verdade, né? São pensamentos. Só que eu vou pedir para você fazer a leitura E, da palavra, porque os óculos eu e esqueci. cadê o óculos? Todo mundo sem óculos, diretor. A comparação é a raiz do sofrimento moderno. Trago verdades. Eu concordo que se a gente estabelece uma dinâmica de comparar, fulano é melhor, fulano é pior, esse faz assim, aí eu gosto desse porque esse diz isso, eu gosto daquele, a gente destrói as pessoas. Porque esse diz assim porque tem uma consciência, esse diz de outra forma porque tem outra verdade. E as verdades se encontram e essas verdades podem construir um mundo sempre melhor. Então, que a gente, em vez de comparar quem é melhor ou quem é pior, ou porque esse me agrada ou esse desagrada, que a gente respeite e valorize o conteúdo que cada um pode oferecer, e nesse respeito de conteúdo a gente possa simplesmente entender o meu irmão, minha irmã, a pessoa com quem eu estou convivendo, ela traz a sua verdade, eu tenho a minha, e juntos formamos a grande verdade que é amar, que é viver, que é construir, que é respeitar cada pessoa. É isso. Maravilha. Vocês viram que presentão que a Oh, gente trouxe? agora a gente tem presentinhos para o Tem padre. presentinhos, padre. Aqui é assim, viu? O senhor não sai assim vão daqui, É, não. Nós temos aqui a craquelato. Craquelato são cookies.
Tentação. Muito bom. Padre, o senhor gosta de cookies, padre? Eu não deveria consegui-los. Quem não gosta? A pergunta Pois é esses quem não são os gosta de melhores cookie? daqui, tá? Muito E grato. temos aqui também Olha aromatizar. só, Jesus. Tá vendo quantos? Aromatizar, ela tem essências, perfumes para casa. Maravilha. Então aí o senhor vai lembrar da gente. Com O certeza. objetivo é Cheirinho. dizer, o Trago Verdade está aqui comigo. Com certeza. Né? E o senhor não esquecer que foi realmente um presente pra gente, que o senhor Muito tivesse importante vindo. pra gente. Porque eu acho que nós pegamos aqui um gancho importante para falar do que faz parte da vida de todo mundo. Que bom, né? eu Que é o agradeço. nosso. Agradeço demais. Peço Muito a Deus obrigada que ao senhor. abençoe vocês, que abençoe a Amém. todos Amém, aqueles assim que terão seja. acesso a este vídeo e poderão nos ajudar também a desenvolver sempre mais um caminho de amor. Sim. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada. A você, até já.